Fala aí, desenhista, beleza? Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo e aproveita justamente para se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, quando a gente postar vídeos novos, você vai ficar sabendo. E se por acaso você já frequenta o nosso canal há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá? E hoje a gente vai trazer a resenha do livro Ilustração Botânica, Técnicas para Desenhar Flores e Plantas, de Ellen Birch. O livro foi inclusive uma publicação da editora aí Gustavo Gini, tá? Mas antes aí, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há praticamente aí mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, tá? Que inclusive, se você quiser adquirir, tem o link aqui na descrição da nossa loja, tá? Também eu sou fundador do desenhoonline.com, tá? Que é um dos sites mais visitados sobre desenho aí do país, tá? Também sou vlogger e compositor musical. E também tem aí o curso de desenhoonline.net, que é o curso aí que eu ensino você a desenhar e desenvolver umas técnicas aí de perspectiva, tá? Inclusive através do Chile. Então depois você passa lá, curso de desenhoonline.net, tá? Então vamos aí para essa resenha, tá? Desse livro muito bacana aí, tá? Que inclusive eu sempre recomendo para você que quer conferir o que tem dentro de um livro, mas não sabe exatamente o que é, só conferindo por fora assim. Ou você confere, no caso, aí, a quarta capa, que é onde tem uma breve síntese do que você vai encontrar dentro do livro, tá? Ou então você vai aí no sumário, tá? Que é onde tem praticamente uma síntese também do que tem dentro. Então aqui, ó, no sumário do livro a gente vai ter aqui, ó, como utilizar este livro, índice visual, porquê botânica, as obras de arte, fundamentos da ilustração botânica, tá? Materiais, informações complementares, índice de artistas, índice remissivo e agradecimentos. Então, de começo aqui a gente tem aqui, ó, como utilizar este livro, tá? Que apresenta, no caso aqui, ó, um índice visual, tá? Tá explicando aqui como que é o que tem no início do livro aqui, ó. Olha só, são várias imagens, tá? Nelas, elas, são imagens que você vai encontrar dentro do livro aqui, tá? E que, inclusive, se você depois que conferir o livro lembrar, nossa, eu lembro de uma ilustração que eu gostei muito, eu queria ver ela de novo. Mas para você não ficar perdido, já tá bem fácil aqui, ó. Porque em cada ilustração tem um número da página, tá? E também aqui explica com relação ao índice de artistas. Se por acaso depois aí você quiser procurar, lembrar, por exemplo, o nome de algum artista que você curtiu aqui e quiser, por exemplo, saber as ilustrações dele na determinada parte aí do livro, é só você conferir no final aqui, no caso, o índice de artistas, tá? Olha só. Tá? E depois, seguindo o livro aqui, então, a gente tem, obviamente, aí o índice visual, tá? Olha só. Aqui fala sobre porquê botânica, falando justamente da ilustração botânica, da arte botânica, tá? Inclusive destaca aqui que esse livro ele é mais correto do ponto de vista aí, não só botânico, como também científico, tá? Porque ele dá muito valor à questão estética também, tá? Então aqui, ó, de início, ó, você vai conferir as obras de diferentes artistas, tá? E eu vou explicar para você como que funciona a dinâmica desse livro. Então, por exemplo, assim, ó, lado esquerdo superior, fala que tipo de técnica que está trabalhando, tá? Que no caso é a aquarela, né, que foi utilizada aqui nesse desenho. Inclusive essa ilustração, geralmente do lado direito da página que você vai ver a ilustração, tá? Vai ver então o conceito trabalhado nessa ilustração. Do lado direito superior da página esquerda você vai ver o nome do autor que realizou, tá? E aqui um texto que tem basicamente no início um contexto, né, explicando basicamente um pouco do artista, um pouco do que está sendo feito, tá? Depois sobre o que está sendo desenvolvido, né, em relação ao conceito, e no final aqui uma dica. No caso eu vou estar lendo aqui para você ter uma noção. Maria iniciou sua carreira artística especializando em esculturas de aço forjado, antes de passar para a pintura botânica, e depois aqui, ó, identificar formas dramáticas da natureza ainda a fascina. Sua aquarela peônia é imponente e extravagante, características exageradas pela maneira como foi pintada pela artista. Ela explica: minha ideia era preencher o papel e me deixar levar pelas cores e formas suntuosas que iam surgindo. Com uma beleza envelhecida, esta peônia estava começando a murchar. Eu notei as mudanças no formato das pétalas à medida que secavam e se enrolavam. As cores também se tornavam mais intensas e carregadas antes de ficarem marrons. O processo de secagem e encolhimento apresenta esse tipo de imagem escultural. E olha que interessante a ilustração. Você bate o olho e você percebe um pouco disso, tá? E no final aqui tem dica: é fácil recortar imagens sem recorrer a tesouras ou molduras. Use a edição de fotos para experimentar diferentes cortes sem afetar seu original. Além de tudo, é reversível.
E olha que interessante, aqui nesse livro tem basicamente aí uma série de processos que geralmente o artista tem, né? No caso, tem um problema na hora de fazer a ilustração, se ela é muito complexo, como que você vai tipo resumir esse processo para poder depois desenhar e descomplicar isso na hora de desenhar. São diferentes sínteses, cada conceito desse aqui, querendo ou não, resolve uma série de problemas que vai, no caso, ajudar o desenhista a resolver na hora de fazer o desenho de uma determinada planta, de determinada flor, etc. E olha aqui só, depois a gente tem aqui ó, outras ilustrações, né, de outros artistas, no caso aqui a gente tem da Tina Esquivelzeta, nome complicado, inspiração e ritmo. Aqui inclusive destaca que é uma técnica mista, tá, porque mistura um pouco de aquarela com o Photoshop, também fala com relação a você misturar também com técnicas digitais. Porque no caso, toda essa ilustração aqui, ela não foi feita somente em aquarela. Aqui foi feita uma série de cópias também, né, de algumas folhas, ou seja, todo o desenho não foi feito tradicionalmente através da aquarela. Foi feito, aí, no caso, um trabalho de manipulação de imagens. Tá? Depois você vai ver cores de alta tonalidade, trabalhando mais aí cores escuras, tá? Que não aproximam tanto do escuro, mas mais do claro. Olha que interessante, essa amora aqui, para ela ficar com um aspecto um pouco mais realista, foi feita também lá com aquarela, porém foi sobrepondo camadas, né? À medida que secava uma aquarela, passava de novo por cima até obter esse preto intenso, tá? E isso foi o que fez com que essa amora aqui ficasse bem realista, tá? Olha lá, no caso aqui, desenhando praticamente, ilustrando o alho bravo, né? Olha só, é uma série aqui de filamentos, tá? Muito irregulares, tá? E que inclusive ela faz uns detalhes interessantes, você misturar mais de uma cor para justamente criar aqui filamentos com cores variadas, tá? Depois a questão aqui ó, do conceito do foco, tá? No caso ela escolheu uma flor de maracujá, que era algo que lembrava muito a infância dela, né? Que é uma coisa que ela teve muito contato, no caso da autora, né? Que é a Denise, ela teve muito contato na infância e isso fez com que ela colocasse, no caso, mais foco no trabalho, porque alguns projetos assim, mais grandes, né, que demandam mais tempo aí de trabalho, se você puder escolher algo que você gosta mais, você vai ter mais foco e motivação para fazer, tá? E olha só, olha lá, esboço a tinta, que no caso não utilizou traços, né, no caso aqui ficou desfocado, mas criou uns efeitos interessantes. Depois aqui experimentos com tinta, né, que no caso ela utilizou uma cor só, tá? E as diferentes assim, variações de aglutinações aqui da tinta criou diferentes efeitos. Ó. Pode ver que a tinta ela não é chapada totalmente, ela tem uma espécie de variação, e tudo feito com uma cor só. Tá? Depois aqui, ó, ilustração editorial, tá? Que no caso é uma ilustração que não é focada tanto na precisão, tá? É mais do cunho figurativo, tá? E é para ilustrar mais aí um texto, né? É uma ideia. Depois, aqui algumas obras, inclusive, né? Trabalhando aqui a questão da ilustração botânica, que inclusive parece que venceu aqui alguns prêmios, né? Depois trabalhando aqui, ó, conceito aí do vermelhos, né? Molhado sobre molhado, olha só. Desconstrução, no caso aqui, desconstruiu aqui a planta em diferentes partes, né? Em diferentes técnicas, ó. No caso aqui, ó, seca já perdendo pedaço, né? Aqui ela já bem viva e saudável, tá? Olha lá, monocromática, trabalhando uma cor só. Pontos de luz, o que é um tipo de morango, inclusive, ó. Colagem texturizada, técnica mista, manter-se curioso, olha só, cores harmoniosas, elementos contrastantes, fóssil vivo, tá? Atenção aos detalhes, um estudo científico, duas partes, iguais mas diferentes, um tema favorito, com uniforme luz, um tema modesto, paleta de cores limitada, movimento, influência das cores, escala relativa, a escolha dos verdes em escala maior, superfície preparada, olha só, a lá prima, enfim, são uma série de ideias aqui, ó, que você vai trabalhar. Tá? Eu não vou falar todas aqui, não vou especificar tudo, porque senão a gente vai entregar o livro, tá? Olha só. Tem lápis cor também, ó, vai destacar. Caneta e tinta. Você vai utilizar, por exemplo, ferramentas como o boleador para criar sulcos no papel, para na hora que fazer, no caso, trabalho com lápis ou outro material, dar aquela espécie assim de tom claro, né? E é uns efeitos assim bem interessantes, né?
bico de pena. Ou seja, ainda que a maioria das técnicas aqui sejam de aquarela, mas tem outros materiais também. Tem até tinta a óleo, né? A pintura a óleo. Digital. E depois aqui no final ela apresenta fundamentos da ilustração botânica. E no caso aqui ela começa falando um pouco de materiais, né? Lápis de grafite, lapiseira, lápis de cor, mistura e polimento, apontadores, estiletes, tensor para lápis, borrachas, nanquim, tintas solúveis em água, canetas técnicas para desenho. Depois aqui aquarela, máscara líquida, tinta acrílica, pincéis para aquarela, acessórios, auxílios ópticos, paletas, tá? Prensado a quente, prensado a frio, papel cartão, papel vegetal, papel carbono, papel layout, papel bristol, velino, tá? Depois aqui recursos digitais, no caso, na hora de você captar a imagem, que pode ser no caso câmera, celular ou ainda aí, ó, tablet, tá? Na hora de tirar a imagem. Depois fala um pouco de você, como você otimizar o seu local aí de trabalho, tá? Na hora de você selecionar o cavalete de mesa, ou então a prancheira de desenho, uma luminária flexível. E depois no final aqui tem informações complementares, né? No caso de livros, de sites, tá? Tudo para você conferir aqui, tá? Igual eu falei no começo, índice dos artistas, tá? E também índice remissivo, onde tem praticamente aí as ideias trabalhadas no livro, né? As técnicas trabalhadas no livro. E no final aqui tem agradecimentos, tá? E falando aí do aspecto físico do livro, tá? Não é o mais importante, mas não deixa de ser importante. O livro é o seguinte, a capa dele aí, ó, em acabamento de laminação fosca, tá? Colorida, tá? O miolo dele é em páginas aí de 120 gramas aproximadamente, totalmente colorido, igual vocês viram, tá? Em papel couché, então dá mais ou menos aí umas 120 gramas, tá? E ele mede aí cerca de praticamente 18 por 13 centímetros, tá? Esse livro aqui ele vai ajudar muito no sentido assim de apresentar soluções na hora de você, por exemplo, desenhar, tá? De você, por exemplo, encurtar caminho para uma série de soluções de problemas, saber qual selecionar qual tipo de técnica, combinar diferentes tipos de técnicas, tá? E, inclusive, para você que está começando também, de você saber quais materiais utilizar, tá? Como você compor aí o seu local de trabalho, tá? E vai agregar muito, tá? Inclusive, assim, são ilustrações de muito boa qualidade, tá? Inclusive vencedoras aí de prêmios, tá? Internacionais, tá ok? Então a resenha fica por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante, tá? E lembrando do nosso curso de desenho, depois acessa lá cursodesenhoonline.net, que é o nosso novo curso de desenho, ensinando inclusive a aprender a desenhar através do chip, tá ok? Então é isso e até mais!